Graça e paz, amados. Nós estamos em 21 dias de jejum e oração. Para mim, o momento melhor da igreja é o jejum, é a oração, a fidelidade do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 38, número 1 e o 2. A doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha a casa em ordem, porque você vai morrer e não vai recuperar. Capítulo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprova. E Ezequias chorou amargamente. Amados irmãos, uma fé inabalável. Ezequias, ele tinha uma intimidade com Deus. Olha que quando ele recebe a notícia através do profeta Isaías, que não adiantava mais nada ele fazer, porque ele ia morrer. Isaías vai e deixa o recado com Ezequias, mas Isaías vai embora. Amados irmãos, Ezequias, ele tinha uma intimidade com o pai. Naquele momento, ele corre para o quarto e começa a orar, e começa a chorar. E ele gritava. Eu fico imaginando, a gente recebeu uma notícia de morte, falando que eu vou morrer. Imagina que eu ia chorar, ia pedir a Deus a cura. Eu quero contar um testemunho bem rápido. Eu trabalhava com uma médica, a doutora Teda Miriam, e ela recebeu um diagnóstico de câncer. Eu estava fazendo um projeto missionário nessa época, estava viajando. Quando eu cheguei na casa da doutora, quando eu entrei para o quarto, ela começou a me abraçar e dizer: Toninha, eu estou com câncer. E ela começava a me abraçar e ela olhava para mim e dizia: você é uma mulher de fé e eu quero que você caminhe comigo. Irmãos, eu comecei a chorar. Era uma médica. Aqui, Isaías chora, Ezequias chora e ele derrama as lágrimas. E sabe o que Deus fala com ele? Olha, fala com Isaías, vai lá. Eu vi as lágrimas do meu filho. Eu vi o choro, o clamor do meu filho. Vai lá, vai conversar com ele. Amados, olha que interessante, às vezes a gente começa a chorar, resmungar, mas ele não, ele fala: pai, lembra, eu fui fiel a ti, me dá mais oportunidade de vida, pai. Ele foi sincero. Sabe, irmãos, quando aquela doutora também falou para mim, ela chorou e eu chorei muito com ela, crendo que Deus poderia fazer o sobrenatural. Mas trazendo ainda para Ezequias, ele fala: fidelidade e devoção sincera. Amados, nós precisamos ser fiéis. Fidelidade. Quando nós entramos para o nosso quarto, nós temos que ser sinceros, verdadeiro com o Pai. Se nós estivermos confessando nossos pecados, as nossas fraquezas, Senhor, gera fé no meu coração. Nós também precisamos falar com o Pai. Mas aquela intimidade de Ezequias não começou naquele dia que ele estava doente. Ele já vinha orando, ele já vinha clamando, ele estava com uma úlcera na perna. E ele já estava falando com Deus há muito tempo. Mas ele tinha recebido a sentença: você vai morrer. Mas ele não aceitou aquela situação, a morte. Ele não aceitou. Como é lindo a gente conversar com o Pai, na intimidade, lá no nosso quarto.
Ele não chamou ninguém a não ser ele e o Pai. Pai, senta aqui. Eu quero te falar de como eu te amei, como eu te servi, como eu conduzi esse exército na obediência. É esse Deus que está aqui agora comigo dizendo, eu quero ser curado. Quando ele vai falando com o Pai, como ele tinha alegria de conduzir aquele exército, Deus olhou com compaixão e ele colheu as lágrimas. Quantas as vezes a gente começa a chorar e ficar com vergonha? Ah, estou chorando dentro da igreja. Já aconteceu isso comigo. Eu quero ir embora. Eu não aguento mais chorar aqui, mas eu estou entregando para Deus. Mas mesmo assim eu tinha vontade de ir embora, porque é tanta lágrima. O pastor pregando, louvor, e eu não conseguia mais parar de chorar, mas eu estava chorando, apresentando ao Pai uma dificuldade, uma tristeza, uma angústia. Deus está vendo as suas lágrimas. Ele está vendo. Ele está ouvindo o teu clamor. Então, igreja, nós precisamos ser verdadeiros com o Pai, ser sincero. Deus pode curar. Deus pode restaurar. Ele quer fazer isso na minha vida, na sua vida. Então, deixa Deus trabalhar em sua vida. Seja verdadeiro. Ezequias tinha fidelidade, amor, intimidade e conectado com o Pai. E ele sabia que o Pai não ia chegar. Ele estava aqui do lado dele. Por isso que eu vi as suas lágrimas. Eu vi o seu sofrimento. Amados irmãos, quero dizer para vocês e para mim que Deus fala, eu estou vendo você. Se você estiver no seu quarto clamando por mim, eu estou ouvindo você, ainda que a resposta não veio imediata, porque para Ezequias veio imediatamente. Para nós, às vezes, demora muito, 1, 2, 3, 4, 5 anos. Continue chorando. Ele está vendo as suas lágrimas. Continue suplicando, ele está te ouvindo. E interessante que ele fala, mas qual será o sinal? Olha que lindo! Eu também pedi um sinal a Deus. De quando eu chorava, eu também pedi, eu já pedi um sinal. E ele disse assim, mas qual é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu? Farei a sombra do sol retroceder 10 graus, que ela já tinha escondido na escadaria de Acás. Irmãos, ele pediu um sinal. Às vezes é necessário, nós também pedimos um sinal. Senhor, fala através da célula, fala através do louvor, fala através do meu pastor, fala comigo, Senhor. Ele quis. E algo mais lindo aconteceu, retrocedeu. Tudo por causa de um homem temente. Ele pode retroceder algo que parece que está adiantado. Deus pode trazer de volta tudo para cuidar de você, para te responder, para responder o meu clamor. Deus é Deus do sobrenatural, mas Deus é tão lindo que Ele também manda o remédio. Olha, Isaías volta para Ezequiel e fala, olha, você vai colocar uma pasta de figo na sua úlcera e você vai receber mais 15 anos de vida. A vida para Deus é eterna. É eterna. Se viver 100 anos, é eterna. Nós precisamos entender a vida de Deus conosco, a eternidade. Amados irmãos, traz para nós, nesta manhã, a vida que Deus quer dar para a gente, cheia de fidelidade. Precisamos orar ao Senhor, indiferente de qual seja as nossas dificuldades, a nossa situação, colocar aos pés do Senhor. Chorar na presença de Deus, precisamos ter intimidade com Deus, orando e levando a Ele toda a nossa fraqueza, todas as nossas dificuldades. E trazendo a doutora, até da Miriam, ela foi curada. Eu fiquei
meses acompanhando aquela irmã, aquela doutora. Ela veio à igreja, ela fez casa de paz, porque ela creu no Deus que eu testificava dele. Irmãos, as pessoas estão nos vendo. Deixa Deus cuidar do seu coração. Deixa Deus gerar no seu coração a paz, o amor, a obediência, a ousadia no nome de Jesus. Porque quando nós cremos, quando nós oramos para o enfermo, nós estamos orando em nome de Jesus Cristo. É necessário. A fé, ela traz movimento, traz ação. Nós precisamos viver esse Deus, anunciando este amor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, receber esse amor de Deus pela fé. Senhor, me ajude na minha fé. Esses 21 dias de oração, nós estamos realmente levando as células a viver o amor de Deus, a viver e receber o sobrenatural do Senhor. A célula, nós pedimos, Senhor, leve ao ICOS, mas nós precisamos orar e persistir no nome de cada nome. Nós precisamos apresentar os nomes das pessoas que nós queremos levar para a célula. Nós também precisamos orar pela nossa vida financeira, da igreja também. Que Deus venha abençoar, venha multiplicar em nome de Jesus. Nós estamos orando também como família. A família, nós estamos apresentando diante do Pai. A família também da igreja. Apresentar todos no altar. Sempre gerando fé. Se há incredulidade, confessa a sua incredulidade. Peça perdão ao Pai. Pai, eu estou fraco. Então junte a célula, continue orando, continue clamando, porque Deus está nos ouvindo. Ele quer trabalhar em nós. Vamos crer, vamos colocar o nosso coração nesses 21 dias de oração, crendo no sobrenatural do Senhor. Irmãos, a igreja está vivendo essa unidade, esta comunhão. Veja o sobrenatural. Por isso que nós estamos aqui. Sempre confiante nesta verdade que Deus deu para cada um de nós. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível orar. Sem fé é impossível sair para anunciar e visitar as pessoas que precisam de Jesus. Sem fé é impossível sair da nossa casa, porque nós temos nossas dificuldades. Amém? Gere fé no seu coração, em nome de Jesus. Amém.